Olá, tudo bem? Muito obrigado por caminhar conosco e muito obrigado por nos seguir. Olá, tudo bem? Estão diante do irmão Alberto. Estou feliz porque estás aqui no nosso grupo, no nosso canal Atalaes de Cristo Século XXI. Sinta-se convidado para compartilhar e colocar os likes nos nossos vídeos, pois aqui trazemos mensagens de salvação, mensagens de conforto e esperança, para que todos possamos estar juntos nos céus. Amigo, compartilhe o vídeo e ajude mais pessoas a estarem mais aos pés de Cristo. Atalaes de Cristo, estamos aqui para mais um tema que é muito impressionante. Estamos neste mundo difícil, estamos neste mundo de muitas pandemias, estamos neste mundo em que há muitas dificuldades. Verdade é que em algum momento temos passado por situações em que parece que Deus está no silêncio. Em algum momento contemplamos pessoas que já vinham depositando a sua fé, vinham depositando a sua esperança no sentido de contemplar apenas os líderes espirituais, os profetas, falo dos pastores, falo de muitas pessoas. Em algum momento, alguns depositavam a sua fé até no irmão que contemplavam ele como uma pessoa experiente, forte espiritualmente, mas chegando essa pandemia, coronavírus nesse caso, parece que todo mundo já fica por aí desnorteado, sem saber qual é o passo por dar no sentido de resolver a situação. Estamos aqui para mais um tema muito complicado, meio complexo, mas acima de tudo juntos vamos caminhar. O tema de hoje, ou seja, a nossa meditação de hoje tem como tema o pânico dos religiosos. É verdade que quando falamos de religiosos, falamos em algum momento de muitas pessoas que têm depositado a sua fé num Deus. Estamos a falar de pessoas que fazem parte de uma religião. Falando disso, recordo-me de um dos versos que a Bíblia nos fala de uma religião pura, que fala-nos de uma religião que segue a sua vontade, que é a religião do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos no livro de Tiago, capítulo 1, versos 7, dizendo o seguinte: a religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta, que faz o quê? Que visita os órfãos, cuida das viúvas nas suas dificuldades e que não se contamina com todas as más práticas do mundo. Então encontramos aí uma religião pura e verdadeira diante dos olhos do Senhor. Mas tudo bem, quando abrimos a nossa Bíblia, convido-te a abrir de modo a não dizer que são palavras do Jardel, são palavras daquele homem meio confuso, aquele jovem crítico, aquele jovem que já vem falando coisas que em algum momento não são lógicas, são coisas meio perturbadoras, mas sem levar muito tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, nos seus versos 39, há algo que Deus vem para falar para mim e para você também. Assim diz na minha tradução: saibam todos que eu, somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. E eu firo e eu curo. Em outras palavras, faço adoecer e faço sarar. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Em outras palavras, ninguém pode impedir a minha mão de agir. Estamos a encontrar palavras muito fortes do nosso Senhor Jeová. Estamos a encontrar palavras muito ponderantes. A palavra de Deus nos diz: fora de Jeová não há um outro Deus. Ele nos diz: olha, sou eu o único Deus. Fora de mim não há um outro Deus. Ou seja, eu mato, eu faço o quê? Eu tiro a vida e ao mesmo tempo dou a vida. Eu faço adoecer e ao mesmo tempo eu tenho capacidade de sarar qualquer enfermidade. E ninguém é capaz de me impedir de fazer a minha vontade. Na verdade, nós vínhamos pensando que estamos livres. Na verdade, vínhamos pensando que estamos num mundo independentes. Vínhamos pensando que neste mundo nós podemos fazer e desfazer. Nós já vínhamos pensando que, olha, os líderes do mundo podem controlar todas as coisas. Já vínhamos pensando ou falando apenas de um Deus amoroso que só está preocupado em nos salvar e nos preparar para um lindo lar. Mas a palavra de Deus nos diz: o mesmo Deus é justo, o mesmo Deus castiga, o mesmo Deus se ira, o mesmo Deus é ciumento, o mesmo Deus zanga. Ele diz aqui: olha, eu tiro a vida,
eu mato e faço viver. Eu faço adoecer e eu, ao mesmo tempo, faço o quê? E eu saro as vossas enfermidades. Quando falamos da morte, alguém pode dizer, olha, quer dizer que Jeová mata, quer dizer que Deus mata. Sim, meu querido irmão. Quando voltamos para os tempos passados, vamos encontrar um povo perverso no tempo de Noé, que foi eliminado, que foi morto por causa da ira do nosso Senhor Jeová. Voltamos para o tempo de Sodoma e Gomorra, Deus eliminou aquele povo e nós encontramos a mesma palavra de Deus que nos diz, Ananias e Safira morreram aos pés dos apóstolos. A mesma palavra nos diz, todos aqueles que não fazem a vontade de Deus serão eliminados com a espada flamejante que sairá da boca do nosso Senhor Jesus. Então, o mesmo Deus tira a vida e o mesmo Deus dá a vida. Deus faz adoecer e o mesmo Deus dá a cura. Encontramos muitas pessoas que já vinham padecendo por causa de desobedecer à vontade de Deus. Em algum momento, contemplando neste 2020, há uma pandemia que assola o mundo inteiro. Há uma pandemia que até permite com que as portas da igreja, que permite com que até a obra de Deus seja paralisada, que até permite com que as fronteiras sejam fechadas, que até permite com que os profetas fiquem em silêncio. É uma pandemia que quando a gente fala dele, alguns estremecem. Quando falamos que Deus tem cura, alguns dizem não. Os cientistas, sim. A esses sim, Deus dará a luz para eles acharem a cura. Esquecem que a mão de Deus é capaz de fazer o quê? De curar. Por essa razão que aqui diz, olha, ninguém é capaz de impedir que eu faça a minha vontade. Ou seja, eu estou livre para fazer aquilo que eu quero, no tempo que eu quero. Deus fala para nós. E o mesmo Deus, no mesmo livro de Deuteronômio capítulo 32, encontramos o grande Moisés, o líder manso, humilde, o grande líder, a cantar ao povo, a falar para um povo perverso, a falar sobre as dificuldades que o povo passaria ao desobedecer à vontade de Deus. Assim diz nos seus versos 24, partindo dos versos 23, assim diz, farei cair sobre eles desgraças sem fim ao desobedecer, e os ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirá. Mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Ao desobedecer à vontade de Deus, a palavra de Deus nos ensina que, olha, eu mandarei fome, eu lhes destruirei, eu mandarei enfermidades, eu mandarei febres, mandarei doenças. Deus manda doenças, Deus manda pestes, Deus manda calamidades, Deus manda fome, Deus manda qualquer tipo de enfermidade por causa da minha e da sua desobediência. A palavra de Deus nos diz, olha, ao me desobedecerem, eu mandarei essas coisas e cairá sobre vós. É um aviso que Deus deu ao seu povo, é um aviso que Deus deu a todos aqueles que desejam viver nesta terra. Que vivamos obedecendo-lhe. É o que a palavra de Deus nos diz. Porém, caminhando com a mesma palavra de Deus, no livro de Salmos, encontraremos mais palavras muito fortes, capítulo 106, nos seus versos 28 e 29. No livro de Salmos, nós encontramos palavras muito preocupantes para mim e você. Que em algum momento eu diria que é o cumprimento daquilo que Deus falou através do seu servo Moisés, pois nós sabemos que nada Senhor Jeová faz sem primeiro revelar os seus servos, os profetas. Os profetas são a boca de Deus e Deus fala com eles. E aí ele diz, já que ele havia avisado, mandarei pestes se vocês me desobedecerem. Eu mandarei qualquer tipo de enfermidade e vocês sofrerão ao me desobedecer. Estamos a ver um mundo difícil. Estamos a ver um mundo difícil. Estamos a ver um mundo que passa por situações muito difíceis. E por detrás dessa enfermidade o que nos aguarda é a fome. Assim diz nos seus versos 28 e versos 29, Salmos 106. Depois, o povo de Deus se ajuntou no monte para adorar o Deus Baal. Eles comeram a carne dos sacrifícios oferecidos aos deuses sem vida.
O que havia acontecido no tempo passado? O que aconteceu com o povo de Israel para Deus mandar algumas pestes, para Deus mandar algumas pandemias para que pudessem assolar o povo? A Bíblia nos diz, olha, eles se ajuntaram no monte, ou seja, eles se ajuntaram num lugar, eles se uniram para adorar Baal. Você pode dizer, mas o que isso tem a ver comigo neste século 21? É uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. É uma coisa que aconteceu há cerca de 3.000 ou 4.000 anos atrás. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, eles se ajuntaram no monte para fazer o quê? Para adorar o Deus Baal. E eles comeram sacrifícios que eram entregues, ou seja, que eram oferecidos a deuses que nada faziam. Estão a dizer, a deuses que, na verdade, falando, não são o Criador dos céus e da terra. Em algum momento, vivendo num mundo perverso, vamos perceber que há muitas pessoas que se unem. Há muitas pessoas que já vinham adorando apenas os seus bens materiais. Há pessoas que se concentravam apenas em fazer o quê? Em arrecadar bênçãos na terra, em arrecadar fundos, em recolher dízimos e ofertas. Pessoas que vinham roubando, pessoas que vinham mentindo, pessoas que vinham fazendo muitas coisas. Acredito que você e eu já fizemos certas coisas que desobedeceram à vontade do próprio Deus. Já quebramos os mandamentos de Deus. Já fizemos muita coisa que desagrada à vontade desse Deus. O que acontece aqui? A palavra de Deus nos diz, eles se uniram. E ao se unir, também comeram as coisas que pertenciam a deuses. Comeram sacrifício de deuses. No tempo passado, porque você pode dizer, não, nós podemos comer qualquer coisa. A palavra de Deus nos diz, tudo bem, outro tema, talvez iremos tratar com mais vagar. Mas o que é que nos é dito aqui? A palavra de Deus nos diz, o povo de Israel se uniu, adoraram Baal, Deus da fertilidade, o Deus que dava qualquer coisa que o povo precisava, o Deus que eles tanto confiavam, o Deus que eles depositavam a sua fé, o Deus que lhes concedia a prosperidade. Eles se unem e começam a adorar. E adorando ao mesmo tempo começaram a fazer o quê? A comer comida que Deus havia dito que não deveriam comer. O povo de Deus não tinha que comer comida dos ídolos, que era oferecido aos ídolos. O povo de Deus não tinha que comer a comida, ou seja, o sacrifício ou todas as carnes que eram entregues ao Deus Baal. Mas eles comeram. Em algum momento, pegando a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 14, Levítico, capítulo 11, e muitos outros livros, nos indicam alimentos que Deus deu ao seu povo. E também nos indica alimentos que Deus proíbe para nós não consumirmos. E se contemplarmos, em algum momento, alguns até acabam dizendo, por parte posso concordar, não tenho muita informação, porém muitos têm dito que a razão do surgimento desta pandemia é o simples fato de eles terem comido algo que não deveriam comer. Falo de chineses, tudo bem, isso pode ser verdade, assim como alguns dizem, não é um vírus elaborado num laboratório, mas quando pegamos a palavra de Deus nos diz, há uma desobediência por trás de todas as calamidades que assolam a terra. Há uma desobediência, uma quebra da lei, ou seja, nós vivemos num mundo perverso, em que pessoas cometem iniquidade como se estivessem a beber água. E aí vem as pandemias que vêm para assolar o mundo. E o que é que acontece? As pessoas reuniram-se para adorar Baal. E eles também fizeram o quê? E eles ofereceram, ou seja, comeram sacrifícios que eram entregues a deuses sem vida. Quantas pessoas têm depositado a sua fé em bens materiais? Quantas pessoas têm depositado a sua fé no seu pai, na sua mãe, nos seus defuntos, nos seus apóstolos, nos seus profetas? Que a palavra do profeta, a palavra do líder, a palavra do pastor, a palavra do pai, a palavra do defunto, a palavra daquele líder espiritual que a pessoa ajoelha e diz, sim, pai, vale mais que a palavra de Deus. Muitas pessoas que ainda que a palavra de Deus nos diga, meus filhos não comam isto, não comam aquilo, se o profeta levantar, Deus purificou tudo, sem examinar toda a palavra, a pessoa, já que ouve mais a palavra do profeta, irá se alimentar. E agora as igrejas foram fechadas. O que é que tem acontecido? Continuando, a Bíblia nos diz, com as suas ações, eles fizeram
com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. O povo de Israel passou por muitas dificuldades. O povo de Israel, lembro-me também daquela parte em que as pessoas começam a insultar. Ah, Deus, nós estamos a padecer, nós não temos comida. Ah, porque você anda a nos dar esse vil maná, esse vil pão. E Deus manda aquelas carnes e muitas pessoas foram dizimadas. Muitas pessoas morreram. E a Bíblia nos diz, olha, Deus castigou muitas pessoas com doenças terríveis. Quantas pessoas morrem nos Estados Unidos? Quantas pessoas morreram na China? Quantas pessoas morrem na Itália? Quantas pessoas morrem em todo o mundo? São várias pessoas. E qual a razão? Qual é o problema? Por que os nossos cientistas não têm a solução? Por que os nossos apóstolos não se levantam e colocam a mão e começam a curar? Alguns dizem, não, fecharam fronteira. Não, porque nós não temos como operar, porque fecharam as nossas igrejas. Mas naquele tempo dizia, coloca a sua mão no televisor, coloca a sua mão no crânio do seu telefone. Olha, é só se concentrar, bebe essa água, tudo ficará bem. Mas será que esse Deus já é limitado por coronavírus? Ou seja, a fronteira já não permite com que os homens de Deus não operem milagres? São doenças terríveis que até os nossos líderes ficam sem saber o que fazer. Eu gosto da sinceridade dos líderes, de um dos líderes da Metramo aqui em Moçambique, que disse, olha, os nossos deuses não conhecem coronavírus. Os nossos deuses não conhecem o quê? Não conhecem nem HIV-Sida. Foram sinceros. Mas esses profetas, já que eles já vinham dizendo, olha, nós temos a solução para todo tipo de problema, ainda continuam mentindo para o povo. E o pior de tudo, o mais incrível que parece, cada vez mais que o profeta diz, olha, já há solução hoje, o número de pessoas que padecem aumenta. Há dias atrás ouvimos alguém a pregar, olha, tudo bem, daqui a pouco vão dizer que é um assunto esquecido, subiu para por aí 19, 20. Agora disse, já passou, já são 28, especialmente aqui em Moçambique. Não sei se o número irá reduzir ou irá aumentar, mas a palavra de Deus nos diz, o povo lá na antiguidade sofreu muito por causa da sua desobediência. Tudo bem, os nossos apóstolos podem trazer a mensagem do ânimo. Claro que nós precisamos, mas temos que ser sinceros e práticos, que por causa dessas pandemias, ou seja, por detrás dessas pandemias, há o quê? Há uma desobediência, há quebra da lei. Nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra o grande eu sou. E há necessidade de nós nos convertermos. Há necessidade de nós confessarmos os nossos pecados antes que seja tarde demais. Porque muitas vidas estão sendo dizimadas. E quando pegamos esses versos, perceberemos que é um dos casos, ou seja, é um dos pontos que nos apresenta a origem de muitas pandemias. Tudo bem, tu podes até não perceber, tu podes até não concordar comigo, mas quando tu abres a palavra de Deus no livro de Ezequiel, uma coisa nos diz, nos seus capítulo 5, nos seus versos 16 a 17. Uma coisa que a palavra de Deus nos diz. Não vou deixar que vocês recebam comida de fora, e assim morrerão de fome. Vocês sentirão dores da fome, como se fossem flechas apontadas, mandadas para destruí-los. O que acontece aqui? Nos diz, olha, eu não vou deixar que vocês recebam comida. Se voltarmos um pouco por causa dessa desobediência, ou seja, por causa de pessoas fazerem aquilo que Deus não quer, houveram pestes, há pandemias, há essa pandemia que está dizimando vidas. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, não permitirei que vocês recebam comida. Vocês não receberão comida. O que acontece com as fronteiras? Nós, como moçambicanos, dependemos apenas da China e de sul-africanos. Dependemos de muitos países para poderem nos ajudar. E o que acontece? Estão a subir cada vez mais. Fronteiras são fechadas. E a palavra de Deus diz, não vou deixar que vocês recebam comida de fora. Não estamos recebendo comida de fora. Estamos a sofrer. Cada dia que passa está a subir o preço. E a vida do pobre, como é que fica? Porque até o empresário reclama. Até o empresário não tem solução. Estamos a ver até pessoas que tinham um status muito elevado a nível mundial, que estão até a fugir. Alguns vão até as matas. Por quê? Porque já sabem que essa pandemia não tem cura. E não tendo cura, como é que as coisas ficam? É muito difícil. É muito preocupante. A palavra de Deus continuando nos diz, olha,
Vocês sentirão dores da fome como se fossem flechas pontadas, mandadas para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos, e pestes, violência e guerra para matar vocês. Eu sou o Senhor quem está a falar. Em Moçambique temos muitos cantores conhecidos a nível mundial, que poucos falavam de Deus. Mas há dias atrás, vi muitos cantores que já vinham, ou seja, que começaram a cantar, falaram sobre coronavírus. Acompanhamos Mr. Bau a falar desse assunto. Acompanhamos 20 Fingers a falar desse assunto. Nós acompanhamos até aquele jovem muito famoso, falou de Walter, a falar sobre esse assunto, dizendo: nós não queremos a fome de 82. O que é que está a acontecer aqui? Vocês sentirão a fome perfurando ou seja, o vosso corpo como se fossem flechas. Você pode até não sentir a fome agora, mas eu creio que depois disto, muitas pessoas irão dizer que teria sido melhor que a gente tivesse perdido a vida com o coronavírus do que aquilo que a gente está a passar. Por quê? São dificuldades. E a palavra de Deus nos diz: mandarei fome e animais ferozes, matará vossos filhos, e pestes, violência e guerra. Se contemplarmos a Bíblia, onde sempre fala de peste, a fome e a guerra. Se contemplarmos a pandemia de coronavírus, o que vem? Guerra. Cabo Delgado está a derramar vidas. A guerra. Muitas pessoas dizem: não, é a China que nos trouxe essa doença para atacar os Estados Unidos. Ora, é os Estados Unidos que faz. Há uma guerra por detrás disto. E continuando, vamos perceber que fora dessas guerras há fome. Porque aqueles que não têm condições, como é que vão ficar em quarentena? E o que é que eles vão comer? E o que é que eles vão se vestir? Se trancarem a porta do pobre, aquela pessoa que está na estrada, que não tem abrigo, o que vai acontecer com aquela pessoa? Se até agora nós paralisamos a obra de Deus, se até obras que já haviam sido feitas ou planejadas para ajudar os necessitados foram paralisados por causa de coronavírus e se dizerem quarentena obrigatória, especialmente em Moçambique, que não temos condições, como é que as coisas vão ser? Se até alguns moçambicanos que estão na África do Sul já estão a chorar, dizendo que queremos voltar para casa, o que será dos pobres? E parece que nós, como cristãos, estamos mais preocupados com a nossa vida e não nos interessamos com a causa dos pobres. E cadê a religião pura e verdadeira, imaculada diante dos olhos de Deus? Aquela que cuida dos pobres. Os pobres não são aqueles apenas que não têm alimento, também os pobres em espíritos, aqueles que também precisam de ouvir a palavra de Deus. O que é que a gente faz por eles? Aquelas pessoas que estão desesperadas. Hoje até estive a conversar com alguém e disse: muitas pessoas não irão perder a vida por coronavírus, mas muitas pessoas vão perder a vida por pensarem que já não há esperança, por pensarem que, olha, essa doença não tem solução, então não há mais outra coisa que posso esperar além da morte. E cadê aquele atalaia? Cadê aquele remanescente? Aquela pessoa que vem para restaurar as verdades, aquela pessoa que diz: ainda que o mundo não tenha solução, ainda que o médico não nos traga a vacina dessa pandemia, o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, tem a solução para qualquer tipo de pandemia. Cadê ele? Está em casa, com as portas fechadas. Nem para a igreja não vai, nem para pregar para o vizinho já é arriscado. O que é que tem acontecido? Em quem nós confiamos? No tempo de caos. É muito difícil. É doloroso. Alguns podem pensar: não, Jardel, é porque você não entende. Eu sei que é doloroso. Temos que ficar em quarentena. Temos que ficar nas nossas casas. Tudo bem, há necessidade de a gente fazer isso. Mas também, como filhos de Deus, aprendemos com a palavra de Deus que nós conhecemos o amor nisto. Ele deu a sua vida por nós. Nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Os nossos irmãos não são apenas aqueles que são nossos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que vão conosco à igreja, mas toda pessoa que vive neste planeta, que precisa de Deus, esse sim, também precisa de conhecer a Deus. E nós temos que ser bons samaritanos. Porque o mesmo Cristo nos diz: aquele que lutar para ganhar a sua vida, perde lá. Mas aquela pessoa que der a sua vida por amor a mim, cadê amor ao nosso Deus?
uma coisa é de elogiar, uma coisa é de louvar. Vi brasileiros, vi alguns pastores, vi alguns líderes da minha igreja em Brasília, com máscaras, batizando. Isso é que é necessário. Ainda que a gente corra risco, há necessidade de nós batizarmos as pessoas que precisam ser salvas. As pessoas que aceitam. Sabe qual é o melhor tempo em que nós ganharemos mais almas para Deus? É este. Porque lá no tempo de bonança, até o rico dizia eu tenho solução. Até o pobre vivia trabalhando dizendo que, olha, um dia serei rico, talvez irei buscar a Deus. Se não haver necessidade, ficarei. Agora, vindo a pandemia, até o rico não tem a solução. Até o médico não tem a solução. E o que é que nós devemos fazer? O que é que a gente tem feito com atalaias? Tudo bem, oramos, jejuamos, nos dedicamos, clamamos a Deus. Mas isso não é suficiente, meu querido irmão. O que Cristo faria no meu e no seu lugar? Será que ficaria na sua casa apenas orando? Ainda temos liberdade de irmos ao mercado, especialmente aqui em Moçambique. Ainda temos liberdade de irmos em qualquer sítio. Mas não aproveitamos esse tempo para pregar. E a pior coisa que me inquieta é o cristão que não vai à igreja. É o mesmo cristão que está no chapa apinhalado. É o mesmo cristão que você lhe encontra no mercado. Veja o que acontece nesse vídeo. Será que não há cristãos aí? Será que não há remanescente? Será que não há filhos de Deus nesse vídeo? Pessoas apinhaladas. E muitos têm dito, é porque nós cumprimos a ordem do governo. Alguns podem não entender. Nesse vídeo é o chefe do município a organizar as pessoas para poderem ter um novo espaço. Aqui em Maputo, na Matola, na zona de Machanzé. O que é que acontece com essas pessoas? Super apinhaladas. Está lá o chefe do município, o presidente do município, está lá. Caminhando com aquelas multidões. E é o mesmo Estado que disse, mesmo no cemitério não deve haver 20 pessoas. É o mesmo Estado que disse, olha, fechamos as portas da igreja. E onde é que há mais risco? Nessa multidão? Ou na sua igreja que tem 1 metro de distância? Onde é que há mais perigo? É no chapa em que nem há 1 metro de distância? Mesmo mascarado? Ou é na casa de Deus? São questões que nós deveríamos nos colocar e refletirmos. Alguns dizem, não, é porque nós precisamos disso porque temos que comer. Mas a Bíblia nos diz, não só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Quando continuamos com a palavra de Deus, no mesmo livro de Salmos, algo Deus nos ensina, algo Deus nos apresenta, acima de todas as dificuldades e todas as pandemias a assolar o nosso mundo atual. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. Olha, amigos, podemos estar apinhalados em qualquer lugar, podemos sofrer em qualquer situação, podemos até padecer, podemos passar por situações mais difíceis. Mas uma coisa que eu sei que você vinha fazendo, e vinha cantando, ensinando e pregando, é que o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe na sombra do vale da morte, o Senhor sempre me guiará, porque o Senhor é comigo. E já vínhamos cantando Salmos 91, onde nos dá a segurança de que, olha, em qualquer situação Deus é conosco. Pode não entender, mas continuando vais perceber o que estou a falar. Assim diz nos versos 5. Você não terá medo de perigos de noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao outro lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. A Bíblia nos diz que, olha, ainda que se espalhe pandemias, ainda que se espalhe as pestes em todos os lugares escuros, ou seja, nas trevas, no tempo da noite, e venha dificuldades de dia, o Senhor será contigo. Estamos neste mundo escuro, estamos neste mundo perverso.
em que há enfermidades, há insegurança em qualquer lugar. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, eu serei convosco, meus filhos, se vocês confiarem em mim e clamarem o meu nome. Eu caminharei convosco. Olha, 7.000 cairão ao seu lado e 10.000 ao outro, mas eu serei convosco. Mas parece que isso apenas era uma música que a gente vinha cantando, vinha dizendo, vinha ensinando. Quando chega o tempo, cadê essas palavras? Será que ainda falamos que muitas pessoas cairão sobre nós? Ou seja, muitas pessoas serão mortas e nenhum mal nos alcançará? Será que ainda continuamos a falar? Quando nós dissemos, Deus tem a solução, devemos confiar nele. Alguns dizem, não, você é uma pessoa que não está bem. Está a dizer Deus. Não, médico sim. Deus vai dar entendimento aos médicos e eles nos trarão a solução. A Bíblia nos diz, olha, não tenham medo das pestes. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas, ou ao seu lado, e 10.000 ao seu redor. Quantas pessoas estão sendo dizimadas na Itália? Quantas pessoas estão a perder a vida nos Estados Unidos? Quantas pessoas estão a morrer por causa de coronavírus? Já não tem nem cemitérios em alguns países para poderem sepultar pessoas. Pessoas estateladas na estrada. São multidões. A Bíblia diz, olha, você estando no meio, toda a multidão pode cair. Mas você, como filho de Deus, não tema. Confie no seu Deus, porque Ele é contigo. Nunca irá te abandonar. Mas parece que essa era uma simples música que nós já vínhamos entoando, nós vínhamos falando. Mas quando chega um tempo de nós confiarmos nesse Deus, alguns dizem que nada, é o fim do mundo. Claro que é o fim do mundo, mas é o princípio das dores. E se a gente teme por causa dessa pandemia, imagine a espada no seu pescoço a dizer, aceita Cristo. Porque tendo essa pandemia, pode recuperar assim como muitas pessoas têm recuperado. Agora com a espada, com a pistola, será que seremos capazes de largar o mundo, largarmos tudo por amor a Cristo? Temos que refletir, meus queridos irmãos. A palavra de Deus é um livro cheio de muitas maravilhas. É um livro que nos dá esperança, que olha, Deus tem a solução para qualquer tipo de situação. Mas parece que já há risco na casa de Deus. Parece que nós sentimos perigo. Perto de Deus e distante dele há mais segurança. Alguns tentam sustentar. Não, é porque a palavra de Deus nos diz em Isaías, porque deve fechar, entra na sua casa, fecha até que passe a sair, porque quer castigar o mundo. É Deus falando com o seu povo. Tudo bem, ele falou. Claro que a palavra de Deus, nós podemos pegar o mesmo verso, falarmos muita coisa sobre ele, mas não devemos fugir o seu contexto original. É Deus falando com o seu povo, derramando ira, sim, tudo bem. Você pode dizer, não, coronavírus já é ira de Deus, assim como eu também posso dizer, tudo bem, é isso. Mas quem nos disse para ficar em casa? Quem nos disse para nós não irmos à igreja? É o nosso líder espiritual? Estive a conversar com um amigo meu, um grande amigo meu, e disse, o meu apóstolo não concordou, o meu apóstolo negou. Muitos líderes religiosos negam. Alguns até continuam batizando. Por quê? Será que não entende esse versículo? Se acompanharmos bem o que aconteceu, o presidente, o chefe do Estado, é que decretou. Os líderes é que decretaram. E obrigaram para que todas as pessoas seguissem essa ordem. Obrigaram para que até os líderes religiosos seguissem essa ordem. Então, se uma mensagem primeiro vem de News, vem de Trump, vem de outros presidentes que, olha, fiquem nas vossas casas. E quem deve ficar em casa? Uma coisa que você deve prestar atenção, não é o Filho de Deus apenas. Estão a obrigar todo mundo a ficar em casa. Agora, a ira cai sobre quem? Sobre aqueles que estão afetados lá fora? Não. Todo mundo está em casa. O ímpio em casa, portas fechadas. O justo também em casa, portas fechadas. O muçulmano, portas fechadas. Cristão, porta fechada. Até o budista, porta fechada. Todo mundo, porta fechada. Entra na sua casa, fecha até que a ira passe. Tudo bem, você pode dizer, deu essa inspiração, ou seja, Deus falou para os nossos líderes mundiais, mas não devemos fugir o seu contexto original. Tudo bem, não vamos levar tempo falando sobre isso, porque em algum momento isso é um dos assuntos que em algum momento muitas pessoas têm discutido, mas é uma coisa que nós devemos aprender na palavra de Deus. Quando continuamos falando de esperança e força, a palavra de Deus nos diz, no livro de Crônicas, a palavra de Deus nos diz uma coisa muito, mas muito importante. É uma oração de um líder, é uma oração de um servo de Deus, é uma oração de um filho de Deus, Josafá, orando e pedindo ao seu Deus. Ele diz que é o meu e o seu. O teu povo tem morado nesta terra. E aqui
construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nos ajuntarmos em frente deste templo onde tu moras, e o nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Amigos, se tem um lugar seguro em que nós devemos achar abrigo, em que nós devemos nos esconder, é na casa de Deus. Tudo bem, você pode dizer, nós somos o templo de Deus, mas somos um templo de Deus em que o seu Santo Espírito habita. Mas temos aquele lugar em que nós reverenciamos, em que não é permitido brincar de qualquer maneira. Naquele lugar em que nós dissemos, Deus fala conosco, que até Abacuque diz, cale-se a terra, porque o Senhor está no seu santo templo, está no seu lugar. Em que até o Davi diz, olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz, olha, se virem desgraças sobre nós, se virem castigos, se vir guerra, doença, que é peste ou pandemia, ou falta de alimentos ou fome, tudo que a gente for a sofrer ou a sentir, ou a padecer neste lugar, ou seja, nesta terra, e se nos ajuntarmos em frente deste templo, nos ajuntarmos diante de Jeová, em frente na casa do nosso Deus, olha, onde tu moras, onde tu habitas, e nosso sofrimento clamaremos, e a ti receberemos alívio. Ou seja, o Senhor irá nos livrar. Estou a gostar, particularmente. Claro que você pode não concordar com aquilo que acontece num dos nossos países africanos, você conhece. Cristãos líderes a serem mortos por dizerem, nós nunca fecharemos as portas da nossa igreja. Nós sempre confiaremos, porque se há um lugar mais seguro em que nós devemos estar para adorar, é este lugar. Ainda que a gente sofra, ainda que a gente tenha que perder a vida, mas este lugar é o lugar de adoração. Tudo bem, você pode dizer, os apóstolos também foram perseguidos, eles também sofreram, não adoravam nos seus templos, mas adoravam nas suas casas. Será que você se reúne com seu vizinho, com sua vizinha? Será que compartilha a mensagem com os outros? Tudo bem você dizer, olha, no tempo da perseguição o que vai ficar... Não, Jesus até disse, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada, tudo bem, isso pode acontecer. Na perseguição não teremos esse privilégio, mas agora ainda temos o privilégio. E sabe o que mais me dói? Não é apenas o fechamento das portas a nível mundial das igrejas, mas o que mais me dói é paralisar a obra de Deus, parecendo que, olha, essa enfermidade tem mais poder do que o nosso Deus. Eu não estou atacando apenas os líderes, mas nós também como cristãos. Eu não estou falando apenas dos líderes, mas também como cristãos, o que temos feito por esse pobre povo que precisa de ouvir a mensagem de Deus. Amigos, esse assunto é um assunto muito sério. E é uma esperança que nos é concedida aqui. Olha, se nós nos ajuntarmos neste lugar, onde se reunirem 2 ou 3, continuando com a mensagem de Deus, falando e testemunhando, batizando, ceando, fazendo a obra de Deus avante, a palavra de Deus nos ensina que, olha, Ele nos ouvirá. Eu gosto de ser prático nas minhas intervenções, ainda que algumas pessoas não entendam-me. Num dos sábados que eu me lembro que foi decretado que nós não tínhamos que ter JA, recordo-me que saindo a caminho de uma outra igreja para ter JA, encontrei muitos jovens, não estavam em quarentena, não estavam nas suas casas, estavam no mercado brincando, outros de interiores, outros de calções, passeando como se nada estivesse a acontecer. Amigo, há mais risco aonde? Essa nem é culpa da liderança. A liderança fez a sua parte, cumpriu aquilo que o Estado diz. Mas tudo bem, e eu e você como cristão? Será que ouvimos aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Será que continuamos com essa adoração? Se todos os nossos líderes mundiais fossem corrompidos, o que você faria? Será que continuaria? Continuaria firme? É tempo de a gente refletir. É tempo de a gente viver pela fé que a gente vinha tendo desde o tempo que a gente começou a crer em Cristo. Mas o que tem acontecido é o seguinte: com esta quarentena, com estes problemas que assolam o mundo, com as portas da igreja fechadas, com a obra de Deus paralisada, parece que é uma oportunidade que todo jovem
todo papá, toda jovem, toda criança, todo homem, todo velho. Parece que uma oportunidade que foram dados para pecar. Parece que nos foi dada a oportunidade de pecar. Parece que Deus disse, olha filhos, não se preocupem, agora podem pecar, porque estão de quarentena, depois irei resolver os vossos assuntos. Ou seja, depois desse problema, vocês voltarão na minha casa e irão confessar. E a fé de muitos está a esfriar. Além de muitas famílias se reunirem e adorar, além de muitas famílias se reunirem e abrir a palavra de Deus, encontramos jovens prostituindo-se, encontramos pessoas fazendo coisas ilícitas. E onde é que a gente vai? E sabe, parece que nós estamos tão surpresos. Parece que esse coronavírus é uma coisa fora do comum. Parece que é uma coisa que a Bíblia nunca tinha falado. Parece que é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Que outros dizem, amigo, não há solução. Amigo, oxalá que Deus dê entendimento aos médicos. Amigo, parece que o nosso Deus está com a mão. Que o nosso Deus já não tem poder de curar. Por quê? Porque essa pandemia está dizimando muitas vidas. E dizimando muitas vidas, pessoas acham que já não há solução. E já há uma insegurança. Parece que essa pandemia é o fim do mundo. Que, olha, só de tocar no coronavírus já é o fim do mundo. Você já nunca mais há de viver. Será que os nossos líderes espirituais, será que você como jovem, você como homem e mulher, que já vinha pregando, que já vinha curando, teria a ousadia de colocar a sua mão sobre os outros enfermos? Complicado essa situação. E sabe qual é a pior coisa? Sabe por que muitas pessoas não entendem o que acontece? Sabe por que muitas pessoas se questionam muito? Sabe por que muitas pessoas, em algum momento, esse coronavírus lhes pega de surpresa como se fosse uma coisa que nunca deveria acontecer? É porque achavam que a Terra era o paraíso. É que achavam que a eternidade é aqui na Terra. É porque os seus líderes já vinham falando apenas de prosperidade. Bolsa, você apanha dinheiro. A pessoa tchuna pagavam. Devendo no banco, eram pagos suas dívidas. Os nossos líderes estavam mais preocupados em arrecadar fundos, ou seja, seja próspero. Olha, porque Deus morrendo, porque Cristo morrendo na cruz do Calvário, Ele nos deu todas as riquezas do mundo, porque nós temos tudo. E quando chega um tempo em que o seu dinheiro, chega um tempo em que até os seus bens materiais não têm poder para te salvar. Ainda que você tenha bancos e bancos cheios de dinheiro, você não tem capacidade de comprar ou de ter tratamento dessa peste. Por quê? Porque nem existe. Quer dizer, nem o seu dinheiro não tem poder. Pessoas ficam apavoradas. E os religiosos ficam em pânico. Por quê? Porque não é o que eles esperavam. Vinham falando de um Deus fofinho, em outras palavras, de um Deus que só está preocupado em coisas boas, abençoando o povo, cuidando do pecador, passando a mão na cabeça, dizendo, filho, não se preocupe, vai dar tudo certo, filho, não se preocupe, haverá arrebatamento, eu vou te levar para o céu, e te levar para o céu, você não vai sofrer. Quem te disse que não teremos aflições na terra? Quem te disse, meu querido amigo? Quem te disse que nós não passaríamos por situações, por dificuldades? Quem te disse que até o justo não sofre? Encontramos Jó, sofreu. Perdeu 10 filhos. Pragas destruíram muitas pessoas. Mas por causa de mensagem de prosperidade, apenas nos esquecemos de um Deus que é justo. Nos esquecemos de um Deus que castiga. Nos esquecemos de um Deus que ajusta as contas com o pecador. E quando vem coronavírus, Covid-19, pessoas ficam surpresos. Líderes espirituais estão preocupados em dizer, hoje é o fim, hoje é o fim. Agora mesmo, aonde eu vir, ora, agora já não há mais problema. Olha, até leiam, olha, amigo, esse assunto de Covid-19, Deus está a falar aqui que já ficou no passado. O coronavírus, o Covid-19, já foi completamente derrotado. E não se preocupe mais com ele. Quantas pessoas estão a morrer? Quantas pessoas estão a morrer agora mesmo? Eu desfiz os planos do maligno, os planos do inimigo, por causa do meu amor por vós e por causa das vossas orações incessantes. Se diz o Senhor. Não deixem a mídia mundana. Deus disse que já a solução. Já não há mais problema, não haverá mais mortes, porque eu já ouvi o vosso clamor, porque vocês já oraram, vocês já clamaram.
Por que o número não reduz? Está a crescer cada vez mais. Pessoas estão a padecer cada vez mais. Ainda que tenham solução futuramente. Mas sabe o que acontece? Se o líder diz Deus tem a solução, Deus tem a solução, e vê a cura com os médicos, vê a cura com injeção, sendo injeção a ser injetado nas pessoas, os cegos dirão, cegos espirituais dirão, Deus ouviu a nossa oração, resolveu-se o assunto, Deus deu entendimento aos médicos, já temos a vacina, já temos isto, já temos aquilo. Para os cegos que já vinham sendo guiados apenas com os apóstolos. Mas aqueles que também vinham sendo guiados pelos mesmos apóstolos, mas prestando atenção, poderão questionar-se. Por que o meu apóstolo qualquer enfermidade curava? Por que o meu apóstolo até pagava chuna? O meu apóstolo até dava testículo? Até permitia com que surgissem notas? Por que o meu pastor dizia qualquer enfermidade eu curo? E agora, ele não coloca a mão sobre as pessoas afetadas. Ele sara. Pessoas espertas colocarão essa questão. Pessoas espertas. Mas aqueles que confiam no seu Deus, para aquelas pessoas que não vinham depositando a fé nem no profeta, nem no pastor, nem qualquer pessoa, e vinham confiando apenas em Deus, dirão, olha, ainda que muitas pessoas sejam dizimadas, ainda que a profecia se cumpre, Deus no final do dia se levantará a favor do seu povo. Vindo a solução, ainda que venha com os médicos assim como não, dirão, Deus faz as suas coisas de acordo com a sua vontade. E Jesus já vinha nos falando há muito tempo, quando abrimos as nossas Bíblias no livro de Lucas. Jesus já vinha nos alertado sobre o que acontecerá no tempo do fim. Mas parece que tudo não faz sentido para nós. Parece que a profecia já não faz sentido para nós. O que acontece? E continuou. Uma nação vai guerrear contra a outra. Um país atacará outro. Então virão em vários lugares. Haverá grandes terremotos, tremores de terra, falta de alimento e epidemias. Acontecerão essas coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Jesus já falou. Jesus já ensinou. Jesus já falou que isso ia acontecer. Que olha, surgirão epidemias, estão aqui já a surgir. O tempo já está a se esgotar. Ou seja, em outras palavras, Deus já nos dizer, olha, amigo, já não falta muito para ajustar as contas com o mundo. Em breve voltarei. Então, meus filhos, preparem-se. Mas aquele líder só vinha ensinando prosperidade mais prosperidade, riqueza mais riqueza, bens materiais mais bens materiais, cura, prosperidade e tudo mais. Não estou a dizer que Deus não deve nos abençoar. Não estou a dizer que o nosso Deus não é Deus da riqueza, mas o foco do nosso Deus não é apenas a riqueza, é salvar o pecador para lhe preparar para um mundo melhor. Porque um peregrino nunca vive na terra estrangeira como se fosse a terra dele. E nós somos peregrinos. E sendo peregrinos, nunca devemos viver nesta terra como se fosse o nosso último lugar. Porque a riqueza do Filho de Deus é a bênção do pobre. Jesus naquele dia dirá, estive com fome, com sede, vocês me deram de comer e de beber. Por quê? Com as suas riquezas, as pessoas, filhos de Deus, ajudavam os mendigos. Mas agora, quando a pessoa torna-se rica e diz, eu já tenho tudo, lutei, graças a Deus, haverão epidemias. E a Bíblia diz, olha, haverá falta de alimento e epidemias. Haverão terremotos, tremor de terra, acontecerão coisas terríveis. E a irmã White nos diz, olha, haverão coisas que vão permitir com que muitas pessoas desmaiem de tanto terror. Pessoas irão desmaiar por verem que, olha, já não há solução. O que nos falta? Como sinal que demonstra de que Cristo em breve voltará. Falsos profetas estão aqui explodindo, mas agora estão no silêncio. Pode dizer, não, eles oram, eles fazem programas, eles estão aí nas televisões. Sim, estão a fazer isso. Mas por que eles não levantam e começam a curar essas pessoas enfermas? Porque levantando-se um profeta que até pagou chuna, levantando-se um profeta que até fez muitas maravilhas, dizendo, olha, eu quero colocar sobre a minha mão sobre essas pessoas enfermas. Que é um líder que vai negar? Que é um presidente, que é um policial, que é a pessoa que vai lhe impedir? Dizendo que eu tenho a solução.
Não é porque fronteiras foram fechadas. No seu país não existem pessoas doentes. Não existem pessoas com coronavírus. Amigo, por que você não se levanta? É porque as portas da igreja foram fechadas. Foram fechadas as portas da igreja. Mas o poder de Deus não foi eliminado. Ou seja, não pegaram a mão de Deus com o fechamento das portas da igreja. O mesmo poder que curava, que operava milagres na igreja, é o mesmo poder que poderá operar nos hospitais. E Jesus, 70% do seu tempo passava com os pobres, com as pessoas necessitadas, cuidando dos enfermos. Mas quanto tempo o seu profeta e apóstolo, aquele que tem dom de curar, tem passado nos hospitais, curando enfermos? Quantas visitas por mês, quantas visitas por ano o seu apóstolo tem feito? Nos hospitais que muitas pessoas estão a perder a vida. Estamos a falar de Moçambique, no Hospital Central. Estamos a falar do Hospital Provincial. Quantas vezes ele vai para lá? E se Jesus estivesse aqui na terra vivendo, com esse dom de cura, se até o próprio Pedro, caminhando com a sua sombra, fazia maravilhas, muitas pessoas eram curadas, o que Jesus faria? Será que levaria mais tempo na sinagoga, ensinando? Operando na sinagoga? E os coxos? Aquelas pessoas que não têm capacidade de andar, encontramos Jesus a lhes levantar. Mas parece que para você ter cura, o único lugar consagrado para se operar milagre é na igreja, ou no estádio, ou no lugar de concentração, em que já anunciaram que temos que ir para lá, aquela concentração. Por que os nossos líderes, por que você que tem dom de cura, não estou a falar apenas dos líderes, você e eu, se tivermos dom de cura, não vamos nos hospitais? Infelizmente, Deus não me deu dom de cura. Acredito que se eu tivesse 70% ou 80%, eu passaria talvez nos hospitais. Porque é onde se sofre mais. É onde que as pessoas sofrem mais. É onde que as pessoas choram e ficam sem esperança. Amigo, é tempo de a gente refletir. O assunto Covid-19 é um assunto muito sério. E a nossa espiritualidade não deve enfraquecer por causa disto. Nós não devemos ficar no silêncio. Não, nós não devemos ficar como se fôssemos filhinhos sem pai. Como se fôssemos filhinhos sem direção. Filhinhos que não temos a palavra de Deus que nos guia. Porque é uma retrospectiva na Bíblia. Encontramos aquilo que Deus fez ontem, aquilo que faz hoje e aquilo que Ele fará futuramente. O que nós esperamos depois disto é a fome. Tempo de a gente pensar melhor. Porque parece que estamos a voltar para aqueles pastores e profetas e líderes de Ezequiel, que você conhece o capítulo. Estão mais preocupados em encher os seus bolsos, em cuidar de si mesmos. Tempo de cuidar dos pobres, eles não tinham. Tempo de cuidar dos enfermos, eles não tinham. Na sua casa, você, sem trabalhar, em quarentena, terá que tirar a oferta. É necessário que a gente tire. Terá que devolver o dízimo. É necessário que a gente devolva o dízimo na casa do tesouro. Mas essas ofertas de dízimos, para onde vão? Para edificar a casa de Deus. Para permitir com que a mensagem de Deus avance. Está avançando? Não estou a dizer que a gente não deve fazer. Devemos fazer, mas também devemos refletir que, olha, o que está em jogo em primeiro lugar, além de tudo isso, é a espiritualidade de todas as pessoas. Porque mesmo com esse dinheiro a gente não faz nada. Tempo de a gente refletir. E para fechar, no livro de Reis, algo Deus nos diz. Há uma exortação, ou seja, há uma coisa que a palavra de Deus nos diz aqui. 1 de Reis, capítulo 8, versos 35 a 40. Assim diz. Quando o céu se fechar, é a oração do nosso grande líder. É a oração do grande Salomão, o homem sábio, pedindo misericórdia, pedindo a graça, pedindo para que Deus continue ouvindo o seu povo. Ele diz: quando o céu se fechar e não houver chuva, por teu povo ter pecado contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que os tirastes do castigo, escute-os dos céus, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faz cair chuva sobre a tua terra,
que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Ele ora pedindo a Deus que, olha, se não chover nesta terra, se haver falta de alimentos, por causa do pecado deste povo, e se eles se arrependerem, e não apenas por causa do pecado deste povo, também por causa do pecado dos nossos líderes, porque eu não estou a dizer que os profetas já estão condenados. Os seus pastores, seus líderes, o povo todo já está contaminado, que será eliminado com o coronavírus. Não é o que a palavra de Deus nos diz, não. Se eles se arrependerem, se nós nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, dos céus, Salomão diz, ó Senhor Jeová, escute a oração dos seus filhos. Escute a oração dos filhos de Israel. Versos 37 ainda continua. Quando nesta terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou colheitas forem destruídas por ventos muito quentes e por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver pestes ou doenças entre o povo, escute as suas orações. Se alguém do meio do povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da sua desgraça, estender as mãos em direção deste templo e orar, escute a sua oração. Do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajude-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada um como merece, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos seus antepassados. Deus exorta, Deus fala, Deus explica para o seu povo através do Salomão. Ou seja, Salomão ora pedindo a Deus que, olha, esse povo, por mais que passe pelo vale da sombra da morte, ainda que esse povo sofra, ainda que a guerra, ainda que todos os inimigos se levantem contra ele, se ajoelhar, clamar, orar, pedir, ainda que passem por pestes, ainda que tenham epidemias, coisas inexplicáveis, se eles estenderem a mão em direção deste templo, em algum momento você pode dizer, não, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, somos, está claro isso, é indiscutível. Mas o templo de Deus também é importante. Por isso a palavra de Deus nos diz, olha, lá do céu, Senhor, escute a sua oração. Porque todos os sábados e domingos íamos para lá e vidas eram transformadas, pessoas eram batizadas, nós íamos ceando. Há necessidade de nós clamarmos a Deus. Há necessidade de nós buscarmos a Deus, buscarmos a solução nesse Deus, porque fora dele não há mais outro capaz de nos conceder a graça. Já vimos, já contemplamos que só de uma pandemia, não são duas, não são três pandemias, só de uma pandemia, fronteiras, lojas que nunca tinham fechado desde que foram abertas, pessoas, fronteiras que nunca tinham sido fechadas desde que existiram, pela primeira vez a nível mundial. Todo mundo ficou isolado por causa de uma. E a Bíblia nos diz, isso é o princípio das dores. Ainda vem muita coisa. É pandemia, tem fome, tem guerra, tem muita coisa. Há terremoto, ainda é muita coisa que a Bíblia nos diz que virá. Tempo de a gente entender que, olha, o nosso Deus é maior. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é aquele que nos guarda, ainda que a gente passe por perigos. Que o mundo diga que não há solução. O mundo e os médicos estão limitados. O mundo e os médicos, eu e você, somos finitos. Mas o nosso Deus é um Deus infinito. Ele não tem princípio, não tem o fim. Ele é o alfa e ômega. Ele é a solução do meu e do seu problema. E aqui nos diz, se este povo passar por situações inexplicáveis e clamar e pedir e buscar a Deus e buscar a Ti, que o Senhor ouça. Tempo de a gente clamar, mas tendo oportunidade, enquanto há essa liberdade de você ir ao shopping, enquanto há essa liberdade de você ir ao mercado, enquanto há essa oportunidade de você ir ao serviço, pegar chapa, você corre risco.
Ainda que muitos pensam que, olha, na igreja porque estaremos aglomeradas, mas você é uma oportunidade que Deus te dá para poder pregar. Que pregue, fale do seu amor. Irmão, será que se dizerem quarentena obrigatória todo mundo na sua casa, haverão casas que vão colher mendigos? Será que haverão casas que vão cuidar de pessoas necessitadas? Os pobres serão dados comida? Aquelas pessoas que vivem pandando, vivem procurando o pão a cada dia, não tem como, não tem nenhum banco para poder levantar o valor, não tem condições de comprar 450 ou 150 quilos de arroz. Aquelas pessoas que amanheceu, lutam para ter o pão. Se passa o dia sem trabalhar, não comem. Será que o Estado vai conseguir lhes conceder, ainda que lhes conceda? Qual será a situação deles? Qual será a espiritualidade deles? Tempo de a gente restaurar as verdades que são pisoteadas. Porque eu te digo, amigo, esta guerra não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Você pode pensar que não, é uma pandemia, é uma guerra espiritual. Tudo envolve espiritualidade. Por detrás disto há um poder que está a trabalhar. Porque nos dizem que há perigos na igreja, mas mercados super apinhalados, ainda temos que pegar chapa. Onde somos mais que 10 pessoas. E nós saímos de um lugar para o outro. Para pessoas que têm uma longa distância, levam 2 horas, 4 horas de tempo no chapa. Enquanto que na igreja talvez você só passaria 2 horas de tempo. Depois sairia para fora, conversando com os outros. É uma guerra espiritual. E Satanás está ganhando almas quando eu e você dormimos. E Satanás está ganhando almas quando a gente dorme dizendo coronavírus. Satanás está ganhando almas, meu querido irmão. Nós podemos até não perceber, dizer porque nós corremos o risco, temos que andar com as máscaras, sim, temos que andar. Mas eu tenho contemplado pessoas que não queriam saber nada de Deus, a dizer Deus é a solução, a dizer eu quero a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia, eu quero saber o que Deus nos diz. Todo mundo diz, é só esse Deus. Vimos o presidente brasileiro a decretar o jejum. Vimos muitas pessoas a dizer, olha, fora de Deus não há ninguém capaz de nos salvar. Porque é uma pandemia. Imagine surgindo uma pandemia na China, surgisse uma outra pandemia nos Estados Unidos, outra pandemia em Moçambique, ou seja, em todos os continentes. Como é que as coisas seriam? Conseguiriam isolar todo mundo? É uma só. Peste, mas está a paralisar muita coisa. E nós somos privados de fazer a vontade de Deus. Que a gente pense e reflita nisso. Porque é tempo de a gente restaurar as verdades. É tempo de a gente indicar ao povo que, olha, fora do Deus da prosperidade que vocês vinham adorando, fora do Deus da bênção que vocês vinham adorando, fora do Deus que só vinham falando dele, que ele guarda, abençoa, na sombra da vale da morte caminhar e estará convosco. Esse mesmo Deus é justo. Esse mesmo Deus castiga. Esse mesmo Deus mata quando nós lhe desobedecemos. Uma escritora adventista que eu gosto de ler muito os livros dela diz o seguinte, no livro Eventos Finais, ela diz o seguinte: Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar a razão homens e mulheres, por meio de atuações incomuns sobre a natureza, Deus apresentará às pessoas em dúvida o que Ele revela claramente em Sua palavra. Deus já vinha nos ensinando isso. Pessoas vinham ignorando, mas Ele permite com que essas calamidades caiam sobre a terra, venham sobre a terra, para que os ignorantes entendam que, olha, não só os cientistas têm a solução para nos dar os bens materiais ou para nos ensinar, para nos permitir com que nós sejamos pessoas bem letradas. Deus é maior do que todas as coisas. Tempo que Deus concede para sacudir toda a mente ignorante, que lutava criando teorias. Pessoas estão sendo dizimadas. E a gente não percebe que é uma guerra espiritual. Ao permitir isso, faz com que pessoas entendam que, olha, há uma profecia que eu revelei na minha palavra, está-se a cumprir. E Deus está no comando dessa história.
E Deus está a comandar a história humana. Quais são os passos que você tem dado? Quais são os passos que eu tenho dado? Quais são os passos que nós temos dado? Tempo que Deus dá para que todo mundo reflita. Tempo que Deus dá para que todo mundo saiba, para que todo mundo adore, para que toda criatura saiba que há um Deus no céu fazendo uma obra por mim para me salvar. Porque Deus é amoroso, justo e fiel para salvar, purificar e perdoar. Temos que continuar lhe buscando para que tenhamos solução. Ainda vê muita coisa pior. Muita coisa aguarda o nosso mundo. Porque este nosso mundo nos diz, esse nosso pequeno mundo é o livro do estudo do universo. Todas as coisas estão sendo estudadas. Deus está a estudar todas as coisas que acontecem no nosso mundo. Então, meu querido irmão, te convido a testemunhar enquanto ainda há tempo. Te convido a falar do amor desse Deus. Te convido a explicar, a ensinar pessoas que estão mais preocupadas em ouvir. Porque se existe um tempo em que as pessoas querem ouvir mais de Deus, é neste tempo de caos. Quando a pessoa está em perigo, tem a oportunidade de recordar todas as oportunidades que ele negligenciou. Este tempo é o tempo em que as pessoas entendem que levaram mais tempo acumulando bens na terra, se esquecendo de Deus. E esse Deus é um Deus que, além de criar, tem o poder de restaurar e de criar novas coisas. E esse mesmo Deus, além de ser o Deus que vinha nos guardando, é o mesmo Deus que pode nos castigar quando nós lhe desobedecermos. Continue. O meu grande convite: examine por si mesmo. Examine por si mesmo a palavra de Deus. Porque se não tiver oportunidade de caminhar com teu apóstolo, com teu pastor e líder, quem te guiará deve ser a palavra de Deus. Então estude, meu querido irmão. Porque existem famílias que nem sabiam ler a Bíblia, que não sabem ler a Bíblia. Existem famílias que não sabem meditar. Agora, como é que estão sendo as coisas? Manifestando na sua casa, ficando doente na sua casa, padecendo na sua casa, sofrendo na sua casa. Quem cuidará de ti? Deus é a solução. Ele pode cuidar de ti, ainda que esteja no poço, na lama do pecado. Ele pode cuidar de ti e Ele quer cuidar de ti. Então, meu querido irmão, confie, deposite a fé em Deus. Deus, somente Deus, em Cristo, há solução. Ainda há muita coisa e nós temos que viver pela fé que recebemos. E a fé vem de ouvir e mais ouvir, ouvir e mais ouvir. Não a palavra do profeta, muito menos dos nossos cientistas, mas a Bíblia nos diz ouvir e mais ouvir a palavra de Deus. Ouça, escute, lê e pratique aquilo que a Bíblia te ensina. Em nome de Cristo.